Então fala você conectado mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connection. Sou Eduardo Ferrari para mais um vídeo aqui no canal. Antes das informações, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e acione o sininho de notificações. Faça parte dessa nova história da gente falar de Vasco aqui. Acione o sininho, gente, de lembrete, né? Para quê? Para que você seja comunicado aí pelo YouTube e tal, lembrado dos dias dos jogos, das lives, das coisas que acontecem aqui no canal. Gente, vamos lá, vamos falar da política do Vasco, que ainda não acabou, e isso é fato e é informação. E vamos falar do jogo ontem contra o Goiás em São Januário, que o Vasco foi muito superior. 2-0 foi muito pouco, né? Ontem eu pude perguntar para o Fernando Diniz, por exemplo, qual vai ser daqui para frente o maior adversário do Vasco? De repente, o campo dos adversários. Fernando Diniz respondeu com muita propriedade, dizendo que sim, que o pior campo da Série B foi o do Brusque, né, que o Vasco jogou contra o Brusque, lá em Santa Catarina, um campo horroroso, feio mesmo, que ele não conseguiu desenvolver um bom futebol, porque daqui para frente o time é esse, um time bem mais organizado, um time bem mais competitivo. Ontem o Riquelme entrou na lateral esquerda, parecia que jogava há anos no Vasco, destruindo a lateral esquerda. Claro, tem algumas questões físicas, o jogador precisa pegar um ritmo, acostumar com o time de cima, mas demonstrou uma característica importantíssima que nós não vimos do Vasco, que foi chegar na linha de fundo, conseguir cruzamentos, tanto ele quanto o Zeca. O Zeca também caindo muito bem pelo lado direito do campo de ataque do Vasco. O Nenê, nem se fala, um craque dentro de campo, não sai do jogo, é fominha. Então tudo que o Vasco precisa, os ingredientes que o Vasco precisava, o Fernando Diniz deu para o Vasco. Colocou, toma, eu tenho aqui nas mãos, disso que o Vasco precisa. Olha, se o Diniz tivesse chegado antes, primeiro, o Vasco vai subir com o Diniz no comando, isso é fato. Está escrito nas estrelas, o Vasco retorna à primeira divisão. No campo, jogando bola. Segundo ponto, se o Diniz tivesse chegado antes, eu avisei lá atrás, eu não sei o que, o Lisca, treinador, com todo respeito ao Lisca, mas não é treinador para Vasco, com todo respeito a Marcelo Cabo, mas não é treinador para Vasco, foi provado mais uma vez ontem dentro do campo. O Goiás briga na parte de cima da tabela, né? O Vasco é o time que ele conhecia. Conhecia? Nós falamos sobre isso aqui. Não conhece. É o Vasco. O Vasco é diferente. Precisa de um treinador de ponta, um treinador de verdade, que conheça o Vasco, que conheça a torcida do Vasco, que saiba o tamanho do Vasco, que saiba trabalhar. E trabalhou bem. Tá aí, Fernando Diniz. É isso que o Vasco precisava. Não tem que ficar inventando moda no meio de um campeonato, no início de planejamento. Era isso. Não foi difícil acertar. Acertou na contratação, acertaram, nós vamos bater palma. Agora, quando erra, aceitam as críticas. É normal. Todo ser humano, em qualquer situação, circunstância, na vida, em qualquer profissão. Então tá aí, o Fernando Diniz consegue acertar a equipe do Vasco. O Vasco não perde há 4 jogos. Injustiça contra o Cruzeiro. Aquele jogo contra o CRB, uma infelicidade. 1-0 contra o Brusque, um jogador a menos, um campo horroroso. Ontem jogando muito bem, mais uma vez em São Januário, assim, para encher os olhos do torcedor e falar, vai dar para subir. Jogou com muito volume, é muito superior às outras equipes dessa Série B, desse campeonato. Agora o Vasco vai engrenar. Agora deu um alento para o torcedor vascaíno. Torcedor do Vasco ontem, eu fiquei arrepiado na cabine de imprensa. Não tem como não ficar. Não tem como não ficar. Tá certo, torcedor? Então, graças a Deus, terminamos um final de semana, tivemos um final de semana excelente, com vitória do Profissional contra o Brusque, domingo, vitória dos meninos, e ontem, iniciando a semana abençoada e maravilhosa, com a vitória do nosso Vasco, dentro do nosso caldeirão, junto com a nossa torcida, uma energia, uma atmosfera maravilhosa dentro do Vasco, beleza? Agora atualizando aqui a galera sobre a política do clube, né? Vemos que o Levinciano vem tentando na justiça a questão envolvendo a presidência do Vasco, assumir a presidência do Vasco.
a todo custo, a todo modo. Venceu no dia 7 de novembro e depois perdeu nas híbridas e tal. A confusão foi formada lá atrás. Ele não disputou as eleições híbridas. Então, hoje é o dia do julgamento dos Templários, né? O que é a última esperança do Luiz Roberto Levenciano nas urnas. E repito aqui, que seja feito sempre o que é melhor para o Vasco, o melhor para a instituição, sabe? Eu não sou torcedor de político, tá? Aqui eu deixo a minha opinião. Não torço para político A, B, C ou D. Eu torço para o Vasco. Então, se tiver que ser o Levin, vai ser cobrado do mesmo jeito. Se for o Salgado, vai ser cobrado do mesmo jeito. O Brant cobrado do mesmo jeito. Não existe. Na minha opinião, nós poderíamos ter uma união política dentro do clube. Aí, como o Luiz Penido falou na sua entrevista, o Vasco seria imbatível. Mas, enfim, hoje, durante o dia, eu vou passando, eu vou informando para vocês aqui, eu vou atualizando, jornalisticamente falando, sabe? Como torcedor vascaíno também, eu quero sempre o melhor para o Vasco, que isso fique bem claro para vocês aí do outro lado. Agora, eu não vou ficar inventando assunto, eu não vou ficar inventando informações que não procedem, tá certo? Então, galera, hoje dia importantíssimo, mais um dia importantíssimo no capítulo, né, das eleições do Vasco, envolvendo as eleições do Vasco, mais uma vez. Agora, eis a questão, o Salgado trabalhou quase um ano, caso o Levin assuma, como vai ser? Ele perde um ano de mandato? Isso deveria ser discutido também, no meu entendimento, tá? Sou leigo nisso, sou leigo. Eu estou passando para você porque ontem o Luiz Roberto Levenciano esteve em São Januário, comemorou a vitória do Vasco, esteve ali nas sociais, os dirigentes estiveram juntos sim, quem falar que não é mentira, é história do Boitatá, todos os dirigentes juntos, unidos ali, estavam unidos ou não, mas se cumprimentaram, conversaram sim, e isso tem que ser dito, tem que parar com essa história do esconderijo, né? Então, se ele foi ontem para São Januário, se ele foi, parabéns para ele, e parabéns para quem o recebeu ali dentro, como dirigente do clube também. Ele não tem que ir só como torcedor, ele tem que entender que ele é um dirigente e os outros dirigentes também entender que ele é dirigente e formar uma corrente de união, né? Então ontem ele foi para São Januário, muita gente falando, nossa, será que tá indicando que vai assumir o Vasco de hoje para amanhã? Calma, gente, calma. Existe a questão envolvendo o STJ e vai ser decidido hoje, né? Então, vamos torcer? Vamos apoiar? Apoiem, porém em paz, beleza? Porque esse é o caminho da paz, sem conflito. Eu vou apoiar sempre a união, eu vou apoiar sempre o Vasco, eu quero o melhor para o Vasco, tá certo? Então, assim, logo mais trago informações aqui, cobertura da política do clube, sim, como sempre foi o canal, como foi o princípio do canal, sempre foi, nós tivemos esses princípios aqui. Vamos falar de política quando houver política, vamos falar de futebol quando houver futebol, vamos noticiar o Vasco diariamente, tá? Essa é a nossa primícia e vai continuar sendo, ninguém vai mudar isso, vocês podem ter certeza, tá? Eu não sou político futebol clube, eu sou Clube de Regatas Vasco da Gama. Quem estiver na frente do Vasco vai ser respeitado, vai ser apoiado, vai ser de todas as formas. Agora, o canal Puxa Saco não é o canal Vasco Connect. Então, se tiver nesse canal, tá errado, certo? Então, hoje, mais tarde, durante o dia, eu vou atualizando a todos vocês que o Vasco tenha paz, que hoje seja decidido o melhor para o Vasco, tá? Que Deus esteja no controle disso tudo e até porque Deus sabe controlar o que é certo, o que é errado, o que vai funcionar daqui para frente ou não, tá certo, torcedor? Então, mais uma vez, não deixe de acompanhar o canal, se inscreve aí no canal, vamos juntos somos mais fortes, porque aqui, parceiro, é Vasco de verdade, não tem história, tá? Nós somos Vasco. Ontem eu tive o prazer, o privilégio de narrar mais um jogo em São Januário, mais uma vitória em São Januário do nosso Vasco, e com o retorno da nossa torcida, com esse fator a mais, com essa questão a mais da torcida do nosso Vasco da Gama. Beleza? Então é isso. Beijo no coração de todos. Sou Eduardo Ferrari
e deixo mais um vídeo para você aqui no canal Vasco Connection. Beleza? Saudações vascaínas.